Wilson, eu gostaria de tirar algumas dúvidas com você sobre a vida e sobre como as pessoas passam por algumas situações e momentos da vida. E uma das primeiras coisas que eu gostaria de te perguntar é que, na maioria das vezes, as pessoas procuram mestres e orientadores que não estão próximos a ela. Elas estão sempre buscando isso distante, elas vão para longe para tentar descobrir qual é o seu melhor caminho. Porém, eh, a gente pode dizer que as principais pessoas que nos ensinam e que nos ajudam a viver e em todo o nosso processo de crescimento são as pessoas que estão mais próximas de nós? Eu adorei sua pergunta. Me pegou um pouco de surpresa aqui. Marcela, é o seguinte: você tem nas relações três grandes conflitos: Uhum. conflito de valores, de interesses e de opiniões. Tá. Vamos começar pelo conflito de opinião. O conflito de opinião é excelente, porque, na verdade, quando nós temos conflitos de opinião, a gente começa a ver outros ângulos. Por exemplo, na relação marido e mulher, na relação Hum. pai e filho, relação entre amigos, vai existir conflitos de opinião. Hum. Esses conflitos, para mim, são altamente construtivos. O importante é, quando há conflito de opinião, que o outro esteja disposto a ouvir para entender, não para responder. E isso é o mais difícil para nós. Hoje eu estava conversando com um amigo aqui de manhã e eu falando: olha, a gente tem essa dificuldade de ouvir para entender. E isso Porque gera se eu, conflito. porque já gera conflito. Porque quando eu começo a falar aquilo discorda da opinião do outro, ele já começa a interromper e querer colocar a opinião dele em cima daquele processo. Esse é o primeiro erro das relações. Tá. Eu acho que esses conflitos de opiniões são excelentes. Dão atritos, dão mágoas, e as pessoas se sentem às vezes melindradas, mas isso faz parte da vida. O conflito de valores, esse é mortal. Porque o conflito de valores é o seguinte: as pessoas, Marcela, estão casando por causa dos corpos. As Uhum. pessoas casam pelos ganhos. Porque quando você fala de conflito de valores, você está falando de conflito de interesses, Então as pessoas estão casando, estão se relacionando porque elas têm algum tipo de ganho. de ganho. A Tá. palavra na psicanálise é ganho. E nós temos dois tipos de ganho: os ganhos materiais que o outro pode me dar. Uhum. Esse é, infelizmente, um dos piores. Na psicanálise chama-se conflitos, ganhos secundários, são ganhos todos ligados à matéria. É o dinheiro, é a segurança que aquele dinheiro que paga o aluguel, que, que provê a sustentação. Esses conflitos, eles são altamente instintivos, Uhum. porque, na verdade, o interesse faz parte da nossa estrutura instintiva, porque a nossa estrutura instintiva só quer receber, ela não quer dar nada. Mas o problema é que aí você casa com uma pessoa com uma disfunção de valores, de caráter. Isso é muito ruim. O pior conflito de interesse que tem são os ganhos afetivos, porque aquela pessoa te supre disto. Então, o que acontece é que quando há conflito de valores que geram conflito de Hum. interesses, as pessoas não amam, elas viram pessoas metades. Mas isso faz com que as pessoas consigam evoluir? Isso é necessário para Sim, que a pessoa passe para ela sim, evoluir? sim, sim. Por quê? Porque é muito interessante. Quando existe o conflito de interesse e o outro não te dá o interesse, começa um ser mestre do outro. Uhum. A cara feia do outro é mestre. Porque naquele momento te dá a oportunidade de amar. É isso que as pessoas não entendem. As relações verdadeiras são relações onde o amor, ele não. Ele, todos nós, humanamente, precisamos receber alguma coisa. Uhum. Mas, na verdade, a grande felicidade é proporcionar a felicidade. E essa estrutura é muito mais difícil. Então, quando há o conflito de interesse, onde A quer uma coisa e B não tem mais a condição de dar, começa então a ter as grandes dissoluções das relações. Mas aí é o momento em que a pessoa tem a oportunidade de eh, entender aquela outra pessoa, se autoconhecer de como que ela tá lidando com aquele momento dela. Sim. Então,
Esse conflito que nós temos diário com as pessoas que estão próximas de nós faz com que a gente consiga se ver, conhecer e também conhecer o limite das outras pessoas, começa a respeitar as pessoas pelo que elas podem oferecer pra gente. Isso que você está falando é o amor verdadeiro. Tá. Na verdade, se você tem um conflito de interesses e a pessoa não te supre mais, acaba a relação. Uhum. Ela chega a um ponto, e é muito interessante falar, quando o ganho do interesse for superior que aquele sofrimento de estar perto daquele objeto, daquela pessoa, for maior, a pessoa fica. Então a maioria fica hoje porque está tendo algum Um ganho que é benefício. maior que o sofrimento. Mas quando o sofrimento for muito maior que o ganho, a pessoa sai. E o problema que nós estamos conversando até hoje de manhã é que a pessoa, quando sai de uma relação onde ela não tem mais ganhos materiais e afetivos, normalmente o orgulho dela, que é o sentimento de superioridade, não admite que ela errou. E quando não admite que ela errou, ela se fixa e ela vai procurar um outro objeto que dê aquele ganho. Então você vê pessoas hoje que jogam fora suas vidas, jogam fora casamentos, jogam fora relações com os filhos, porque aquelas pessoas não suprem mais as suas necessidades. E você falou uma coisa interessante. Todo atrito, seja de opinião, seja de valores ou de interesse, é a grande oportunidade de você amar de uma forma muito mais especial, que é o amor verdadeiro. Eu não estou falando aqui de religião. O amor verdadeiro é aquele que compreende, mesmo sem ser compreendido. Mas não se magoa, porque ninguém magoa ninguém. Mas as pessoas, quando tem conflito de interesses, quando o outro não dá, ela fica magoada. Esse amor seria a oportunidade que a pessoa tem de fazer pro outro aquela que ela gostaria que a outra pessoa estivesse fazendo para ela. É dar a outra face. Tá. Quer dizer, o outro se trata de uma forma egóica, às vezes mal educada, de uma forma grosseira, e você diz, puxa, você me perdoa? Isso, em psicanálise, é quando você dá uma devolutiva. Tá. Quando eu sempre digo assim, você não tem que dizer eu te perdoo, porque se eu disser que eu estou te perdoando, eu estou onipotente. Eu estou me sentindo superior a você. Porque qualquer conflito tem responsabilidade dos dois. Entende? Que é uma oportunidade para os dois de se desenvolverem, Então, de crescerem. se eu me magoar com você, você não quis me magoar, mas eu me magoei. Então o problema é meu. Então eu é que tenho que começar a te compreender. A compreensão é a essência do amor verdadeiro. Tá. Se eu te compreendo, eu começo a me doar para te fazer feliz. É a coisa mais linda que tem. A gente se doar pela compreensão. Se doar até materialmente. Se doar afetivamente mais. Você percebe que aquela pessoa precisa daquilo. Ela precisa de mais chamego, de mais carinho, de mais presença. Estamos aí. Ela precisa de um recurso material que está faltando. Vamos lá comprar. E isso são para todas as relações. Para todas as relações. Com filho, com pai, com o marido, com amigo, com colega de trabalho. Para todo mundo a gente tem que ter esse olhar, porque é uma oportunidade que nós temos naquele momento de aprendermos algo novo, de abrir um caminho novo. É isso? Perfeito. E na verdade, se você compreende e se doa, você faz uma coisa que é mais difícil, que é a tua resposta. É quando a gente respeita o outro por entender que naquele momento ele não sabe o que faz. Porque quando nós estamos movidos pelos nossos interesses, não existe amor. É a busca da troca. E a Teresa fala uma coisa interessante. Não tenha compromissos com ninguém. Porque se eu tiver compromisso com uma pessoa, Marcela, o compromisso é um contrato. Eu dou, mas eu quero receber. Eu me torno metade. Ela disse, não. O compromisso é com o amor que você sente por aquela pessoa. Este é a grande essência das relações. Compromisso é com amor. O compromisso é com proporcionar felicidade para ela, compreendendo, me doando e respeitando. Muito bom. E é uma evolução. É uma evolução.